que Jesus não foi morto por pecadores comuns. Ele foi morto pelo sistema. Um sistema religioso, político e econômico que se sentiu ameaçado. Jesus não confrontava apenas o pecado individual. Ele expunha a estrutura, a engrenagem, a farsa organizada. Os religiosos da época tinham templos cheios, cargos, prestígio, mas corações vazios. Falavam de Deus, mas viviam de poder. E Jesus entra no templo e vira as mesas. Não negocia, não pede licença. Ele desmascara. Vocês transformaram a casa do meu pai em um covil. Ali, o sistema entendeu algo perigoso. Esse homem não pode ser controlado. Jesus não se curvou à tradição, não bajulou líderes, não se vendeu por aplausos. E o sistema odeia quem não se curva. A religião o chamou de blasfemo. A política o chamou de ameaça. A multidão manipulada gritou: "Crucifica!" Veja a ironia. O sistema sempre se esconde atrás de palavras bonitas. Ordem, paz, bem comum. Mas quando alguém diz a verdade, quando alguém expõe a mentira, quando alguém revela a hipocrisia, o sistema reage. Primeiro, ele ridiculariza. Depois, isola. Se não funcionar, elimina. Jesus foi traído por um beijo, condenado por um julgamento falso, silenciado por um acordo político. Roma lavou as mãos. A religião lavou a consciência. E a verdade foi pregada numa cruz. Porque ir contra o sistema tem preço. E isso não mudou. Todo profeta verdadeiro incomoda. Todo justo autêntico é perseguido. Todo cristão que não se adapta vira alvo. Mas aqui está o ponto que o sistema jamais conseguiu prever. Jesus não era apenas um rebelde. Ele era Deus. Eles pensaram que matando o corpo calariam a mensagem. Mas a cruz não foi o fim. Foi o começo. O sistema celebrou no sábado. Mas no domingo, o túmulo estava vazio. A ressurreição foi a maior afronta ao sistema da história. Foi Deus dizendo: "Vocês podem matar mensageiros, mas não podem matar a verdade." Jesus venceu não com espadas, mas com vida. E hoje o mesmo sistema continua ativo. Mudaram os nomes, as roupas, os discursos, mas a lógica é a mesma. Um sistema que tolera Jesus como símbolo, mas odeia Jesus como Senhor. Um sistema que aceita a religião sem cruz, fé sem confronto, Cristo sem autoridade. A pergunta não é se o sistema vai resistir a Jesus. Ele sempre resiste. A pergunta é: de que lado você está quando isso acontece? Porque seguir Jesus nunca foi seguro. Nunca foi confortável. Nunca foi popular. Mas sempre foi verdadeiro. E no fim, o sistema cai. O reino permanece. Cristo foi morto. Cristo ressuscitou. E ele voltará. E dessa vez, não será julgado pelo sistema. Será o juiz dele. Jesus venceu o sistema, mas não como o mundo esperava. Não veio com exército romano para derrubar Roma. Não liderou uma revolução armada contra os opressores. Não sentou num trono terreno para restaurar o reino de Davi com poder político imediato. Quando ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho, a multidão explodiu de entusiasmo. Agitavam ramos de palmeira, gritavam: "Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor."
Eles viam o Messias prometido chegando para libertar Israel da dominação romana, para ser o rei político que expulsaria os invasores e traria a glória nacional de volta. Os discípulos também acreditavam nisso. Tiago e João pediram: concede-nos que na tua glória nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda, pensando em cargos de honra num reino terreno, em posições de poder ao lado do novo rei de Israel. E até depois da ressurreição, ainda cheios de expectativa política, eles perguntaram: Senhor, é agora que vais restaurar o reino a Israel? Eles imaginavam um Messias que assumiria o poder como rei terreno, subjugando Roma, restaurando a independência de Israel e estabelecendo justiça imediata com força e autoridade humana. Mas quando o viram preso, julgado por Pilatos, pregado na cruz como criminoso, para o sistema, para os religiosos, para os políticos e até para Satanás, Jesus perdeu. O Messias estava morto. O sonho político acabou. A multidão que gritava Hosana agora gritava crucifica-o. Os discípulos fugiram. O túmulo selado. Mas a cruz não foi derrota. Foi o golpe mais poderoso da história. Jesus, o segundo Adão, fez o que o primeiro não conseguiu. Obedeceu perfeitamente até a morte. Na cruz, ele carregou o pecado do mundo, cancelou a dívida que nos condenava, desarmou os principados e potestades das trevas e triunfou sobre eles publicamente. O maligno usou sua maior arma, a morte, contra o Filho de Deus e perdeu tudo. Jesus veio exatamente para isso: recuperar a autoridade usurpada no Éden, tomar de volta o domínio que foi entregue ao inimigo. Ele morreu para que pudéssemos viver livres. E a prova irrefutável dessa vitória: o túmulo vazio, a ressurreição ao terceiro dia. Cristo ressuscitou, declarando com poder: eu sou a ressurreição e a vida. A morte não pôde segurá-lo. Satanás já está derrotado. A sentença contra ele foi decretada na cruz e executada na ressurreição. Agora o reino dos céus irrompeu. Jesus reina. Ele trouxe a humanidade para si. Quem crê nele morre para o pecado e ressuscita para a nova vida. O mundo ainda jaz no maligno, mas nós não somos mais dele. Nossa cidadania está nos céus. O sistema pode pressionar, pode tentar nos conformar, mas a vitória já é nossa em Cristo, porque Ele venceu. Não com poder terreno ou revolução política, mas com amor que derrota a morte e inaugura um reino eterno. E um dia Ele voltará para consumar tudo, para julgar e restaurar plenamente. Jesus venceu o sistema.